Estados Unidos inicia mais uma onda de ataque contra o Irã e a gente vai discutir um pouco sobre isso. A gente sabe que conflitos de geopolítica são questões um pouco mais complexas, envolve até coisas que não saem publicamente na mídia, e as relações entre esses países são muito mais complexas do que analisar uma simples discordância política aqui do Brasil. Vamos iniciar vendo esses shorts aqui para a gente entender do que a gente está falando, né? Então é isso, os Estados Unidos lançou novamente, junto com Israel, um míssil, né? Vários mísseis estão numa onda aí de bombardeio contra o Irã, e segundo o próprio Estados Unidos é para parar o desenvolvimento da bomba nuclear que o Irã estava teoricamente produzindo. A gente vai conversar um pouco do impacto que isso pode ter, de quais são as razões oficiais que o próprio Estados Unidos diz ser o motivo do ataque e o que eu acho sobre isso. Bom, antes de começar, é importante a gente lembrar que ano passado, os Estados Unidos já fez um ataque contra as instalações nucleares do Irã, destruindo uma possível bomba nuclear que estava sendo produzida sem autorização internacional, que a grosso modo é a autorização do próprio Estados Unidos. Porém, naquela época, o próprio Trump disse que destruiu completamente o desenvolvimento dessa bomba atômica, e agora ele volta a atacar com esse mesmo discurso, né, de que é para parar esse possível desenvolvimento de uma bomba atômica do regime ditatorial do Irã. O fato de que o Irã ele financiar vários outros proxies dentro de toda a questão geopolítica influencia bastante. A gente tem sempre que lembrar que o Irã é quem financia algum dos grupos terroristas envolvidos na guerra da Palestina com Israel. É o Irã que financia o Hezbollah e outros grupos políticos. Eu vejo dois pontos principais aí para a gente tocar. Primeiro é o modo como o Trump vem agindo agora em 2026, né, depois da invasão na Venezuela, resultando na prisão do Maduro e agora na morte do ditador do Irã. Esse novo modo de agir do Trump me faz ter, sinceramente, um pouco de inveja dos Estados Unidos e dos americanos. E é uma posição que gera muito conflito, porém é um modo que um país soberano deve agir sobre o mundo, na minha opinião. No mundo, eu vejo muito mais como a teoria do opressor e do oprimido, né? Então, se você não é oprimido, você é opressor. Se você não é opressor, você é oprimido. Não existe meio termo. Os Estados Unidos, nos últimos anos, antes do governo Trump, vem enfraquecendo a sua força no mundo da geopolítica, né, com o mundo cada vez mais polarizado, no sentido de a China está ganhando muita força, a Rússia está ganhando muita força, e os Estados Unidos vinha perdendo essa força que ele tinha como a polícia do mundo, né? Porém, o Trump vem iniciando 2026 e que para muitos era um blefe dele, está se concretizando e botando a América numa posição muito potente em relação a todo esse jogo político mundial. Eu tenho forte resistência em acreditar que o Trump está fazendo isso só por um desenvolvimento de uma bomba nuclear, que ele queria parar com isso, porque é muito perigoso para o mundo um regime ditatorial ter uma bomba nuclear, coisa que eu concordo. E também tenho fortes resistências também em acreditar que ele fez isso puramente por Israel ser um aliado dos Estados Unidos. Eu acredito que não é só por causa disso, porque as relações de Israel com os Estados Unidos vêm se enfraquecendo nos últimos anos. Porém, eu acho sóbrio da nossa parte acreditar que Estados Unidos está querendo sim interferir na guerra entre Israel e a Palestina. E se a gente for olhar de grosso modo, não é nada bom para a Palestina. Isso pode significar realmente uma obliteração da Palestina. Sendo o Irã o principal financiador de alguns grupos importantes que mantêm a Palestina em guerra com Israel, a morte do ditador desvia completamente o rumo
do financiamento que era puramente ideológico sob esses grupos. O regime ditatorial do Irã ainda não caiu e talvez nem vá cair, porque o Trump, que esse modo de agir dele é um modo que ele usa nos seus próprios negócios, né? Então, ele deixa você completamente desestabilizado para depois oferecer uma mão amiga. E eu imagino que é isso que ele esteja fazendo agora, e é isso que ele fez na Venezuela. O regime ditatorial da Venezuela não acabou, galera. Não sei se vocês sabem disso. O grupo político do Maduro ainda continua lá. Porém, agora todo mundo que continuou lá sabe que eles estão completamente na mão dos americanos. E é isso que eu acho que vai acontecer no Irã. Nós podemos ver muitos vídeos na rede social como esse daqui que a gente está vendo agora, de manifestantes, né, ao redor do mundo comemorando a morte do ditador. Vamos assistir esse vídeo aqui. Nós podemos ver muitas bandeiras de Israel, do próprio Irã. E é claro, a gente não pode se esquecer também que existe uma parcela da população que não apoia esses ataques do Trump, né? São uma parcela, no meu ver, mais muçulmana, que está contra o ataque dos Estados Unidos por um motivo mais religioso, vamos assim dizer. Mas, pelo jeito, realmente a grande maioria da população não gosta do regime ditatorial, não gosta do ditador e está comemorando definitivamente a morte dele. É importante lembrar também que uns meses atrás, um mês atrás, não sei, eu não lembro bem, mas estava tendo uma manifestação nas ruas de Teherã, que é uma cidade muito importante para o Irã, e eles cortaram a luz de toda a cidade para impedir os manifestantes de manifestarem. Ó, então a gente tem esse vídeo aqui de um mês atrás, mais ou menos, que teve protestos no Irã e realmente o povo estava completamente puto com o regime. E teve mortes, né, das próprias forças armadas do Irã matando civis simplesmente por manifestarem, né? Eu não vou ser nenhum moralista aqui pra vocês e dizer que eu quero a paz acima de tudo. Cara, a gente tá entrando num mundo onde a paz não é o mais importante. Porque no momento que o seu inimigo, ele declara guerra contra você, o que é mais importante pra você tem que ser ganhar essa guerra e não só viver em paz. E isso é meio paradoxal porque você vai buscar a paz através da guerra. E isso é muito justo na minha visão. Não estou dizendo que eu acho que o Trump quer o bem da humanidade ou algo do tipo. Porém, se a gente for pensar numa perspectiva ocidental, essas pessoas, o regime ditatorial do Irã é uma ameaça para todo mundo. É uma ameaça porque eles estavam tentando desenvolver uma bomba nuclear. É uma ameaça porque eles financiam grupos terroristas ao redor do mundo. É uma ameaça porque eles defendem a expansão territorial do próprio islamismo. E quando eles assumem a posição de combate, combatendo os próprios civis, combatendo os próprios opositores dele, quem assume a posição da paz acima de tudo acaba perdendo a guerra e acaba não tendo paz, no final das contas. Então, a gente está vivendo num mundo hoje onde a guerra é meio que necessária. E eu gosto da ideia de que o Trump está fazendo isso pelo Ocidente, pela América. É claro que é só pela América, porém, a gente é ocidental também. Os nossos costumes que estão em jogo, a nossa população que está em jogo. Um ponto que a gente tem que prestar atenção é: e se o Trump quiser interferir na nossa soberania também? Esse é um ponto muito importante porque o nosso presidente Lula atualmente, né, principalmente no final do ano passado, ele vem defendendo muito esse ponto de soberania só para atacar o Eduardo Bolsonaro, que fez aquela burrice em todos os sentidos de pedir para o Trump taxar o Brasil, porém ele esquece que o que está em jogo é realmente a nossa soberania. E quando você fala para o Lula, que tanto fala de soberania para simplesmente ganhar votos
as questões que nos traz soberania de verdade, como uma bomba atômica, um fortalecimento das nossas forças armadas, ele não gosta dessas ideias. E isso vai de encontro com um mundo que vê os conflitos cada vez mais próximos às suas fronteiras. Então, eu acho que chegou um momento onde a gente tem que parar de simplesmente pensar no agora e ser esse povo feliz que está abstrato de tudo e realmente começar a pensar que a coisa pode azedar para o nosso lado. E do jeito que as coisas estão encaminhando, provavelmente vai azedar para o nosso lado se a gente não se manter um país forte em um mundo totalmente polarizado e onde as regras internacionais não mais existem. Afinal, as regras internacionais nunca mais era do que os Estados Unidos garantindo as próprias regras internacionais porque seus interesses estavam sendo respeitados. No momento em que os Estados Unidos se viu enfraquecido, ele foi pro embate. Vou julgar eles por fazer isso? Longe. Estou longe. Eu queria que o Brasil se espalhasse mais dos Estados Unidos e começasse a ser um país forte perante o mundo, onde realmente ele buscasse, através de ações práticas, a própria soberania. Porque o mundo que está por vir é um mundo onde a nossa soberania está completamente ameaçada. Bom, questões geopolíticas são questões muito mais difíceis de se comentar. O que você achou da minha opinião? Deixa aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo também, se você gostou. Ativa o sino para acompanhar o vídeo de amanhã e é nóis. Tchau.